Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um grande privilégio ser usado pelo Senhor, pela graça dEle, mais uma vez. E é interessante, meus irmãos, quando a gente olha a feição, os rostos daqueles que estão chegando do encontro, e há um sorriso largo, uma satisfação, uma alegria incontida. E é interessante que isso está disponível todos os dias para nós. Já parou para pensar? Todos os dias o Senhor está disponível. Basta você entrar no secreto e adorar Ele, rasgar as vestes e se apresentar da forma que Ele quer. Aliás, a palavra do Senhor diz que Ele sonda o coração e a mente, Ele nos vê e Ele sabe antes mesmo de abrir a nossa boca aquilo que vamos dizer. Ele só espera de nós que nós o busquemos. E a palavra do Senhor diz: buscareis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Mais à frente, versículo 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai querido, Deus de amor, nós te damos graças por essa oportunidade de sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor toque em cada coração, que saia agora toda a preocupação com o dia de amanhã, e que nós possamos ser cativos àquilo que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Deus, em nome de Jesus, literalmente, nos encontramos com o Senhor, e isso transforma o nosso ser, transforma a nossa vida. Queremos te agradecer, Pai, porque aqui podemos ter a liberdade de te adorar,
e ler e estudar e ser ministrados pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, é no nome de Jesus que eu oro, que diminua o homem a cada dia e que fale o Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema dessa palavra é escolhidos para dar fruto que permaneça. Na verdade, eu gostaria de começar falando e retratando quem somos, quem você é, quem eu sou, como Igreja Viva do Senhor. Nós somos escolhidos e chamados para ser um com Ele. Por quê? Porque não há como ser frutífero sem estar na videira verdadeira que é Cristo. E se Cristo se intitula como a videira verdadeira, é porque pode existir uma videira falsa. Pode existir uma videira híbrida, que não seja a essência do Evangelho, o amor, a essência de Deus. Por isso Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. O chamado para nós então é ser um com Cristo, e algumas expressões testificam isso. Ele é o nosso pastor e nós as ovelhas. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o fundamento e nós somos a edificação. Ele é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. E Ele é a videira e nós somos os ramos. Meus irmãos, a videira, ela tem uma particularidade. Ela não é uma madeira nobre. O principal foco e propósito da videira nunca foi dar sombra, nem lenha, nem ser ornamental, mesmo porque em Isaías diz que Jesus, ele não tinha beleza alguma em si. Mas a videira, o papel dela e o propósito dela é dar muitos frutos. E nós, como discípulos do Senhor, meus irmãos, nós somos chamados para dar muito fruto. E aqui nós vimos que só há uma maneira de acontecer isso. Só uma maneira de eu e você sermos frutíferos. É estar ligado na videira. Estar ligado na videira, passe o que passar, seja a circunstância que tiver, nós precisamos de estar ligado nele, porque nele há a vida. Cristo, meus irmãos, sendo referência como a videira verdadeira, então, nos chama para um relacionamento de dependência. Só podemos ser frutíferos se estivermos nele. Total confiança e esperança naquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Jesus, nesse texto que lemos, Ele apresenta o amor do Pai, no cuidado com os ramos e a sua limpeza pela palavra. Fala também da consequência daqueles que o rejeitam, que não aceitam a sua palavra, que a desprezam. Fala daqueles que não estão ligados na videira, que eles não terão vida, serão lançados fora, jogados na fornalha e queimarão. Mas nós, que estamos e permanecemos em Cristo, temos uma garantia. E qual é essa garantia? Algumas que eu vou citar aqui agora. Salvação. Só há salvação em Cristo Jesus. E essa noite, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a fazer, para que a sua vida seja uma nova vida em Cristo. E no Senhor nós nos tornamos templo do Espírito Santo, que conduz a toda a verdade e nos ensina como agir. E o que antes era apenas manifesto sobre os homens, quando a gente aceita a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, Ele age agora dentro de cada um de nós. E isso, meus irmãos, nos garante, sabe o quê? Transformação de vida, de caráter, de atitude,
de sentimento, de olhar para os outros e de olhar também para nós mesmos, porque o principal desafio é tirar as traves dos nossos olhos e olhar para dentro de nós. Aliás, nós fomos ministrados há bastante tempo pelo pastor Douglas, de uma maneira riquíssima, maravilhosa, abençoada, extraordinária, sobre o Sermão do Monte. E quando eu orei para o Senhor, para uma palavra para a igreja pontual, Ele falou: você vai falar de raízes, você vai falar de relacionamento. E veio esse texto no meu coração. Por quê? Porque não há como seguir a Jesus, não há como alegrar o coração do Pai, se nós não estivermos dispostos a ter um relacionamento de extrema e profunda intimidade com o Senhor. Além da salvação, meus irmãos, que é algo mais precioso na nossa vida, estar em Cristo nos garante uma vida em abundância. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Estar em Cristo e dar frutos também evidencia que nós somos discípulos do Senhor. Evidencia também que experimentamos o fluir do amor do Pai em nossas vidas, nos mínimos detalhes, nos mínimos cuidados, até imperceptivelmente. Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama, e Ele já demonstrou o seu amor quando deu o seu Filho por amor de todos nós. Estar em Jesus Cristo, na videira, e dando frutos, também nos garante uma promessa de oração respondida. Pedireis o que quiser, mas será que é pedir para gastar com nos meus próprios prazeres, delitos, as minhas próprias detalhes? Não, meus irmãos, tem um alinhamento. E segundo o teólogo Werner de Boer, um alemão, diz que quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso comportamento e nos transformam em praticantes dos seus mandamentos, preenchendo e formatando todo o nosso pensar, falar e agir, ou seja, quando Cristo verdadeiramente é formado em nós, então estaremos orando em nome de Jesus e com certeza alinhados com a vontade do Pai. Então temos a promessa ilimitada de sermos atendidos. Você crê nisso? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de buscar diminuir para que Cristo cresça em nós, para que nós estejamos alinhados com a vontade do Senhor. E quando a gente pedir, nós vamos pedir para nós, meus irmãos. Sabe por quê? Quando a gente se ocupa com o reino e se ocupa com o outro, Deus cuida de nós. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Aleluia. E também estar em Cristo e dar frutos nos garante o quê? Plenitude de uma vida de alegria, ou seja, viver em contentamento. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele sabia viver na fartura e nas faltas, na alegria e na tristeza. Ele vivia em completo contentamento. Por quê, meus irmãos? Pela intimidade que ele tinha com o Senhor. E além de falar a respeito de mim e de você, quem somos que acabamos de ver em Cristo Jesus, somos ramos da videira que fomos criados para dar frutos, e muitos frutos, e frutos que permaneçam. Eu gostaria de citar agora 3 processos essenciais para produzir esses frutos que permanecem. Dentre esses 3 processos essenciais, o primeiro deles é a qualificação do solo. Por quê?
Porque a palavra de Deus é uma semente. E como ela tem encontrado o nosso coração? Em Mateus 13, 4, 8, não precisa de abrir, eu vou ler rapidamente. Todos conhecem a parábola do semeador. Jesus disse: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram, e sufocaram as plantas. Outro ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E Jesus prossegue explicando para os seus discípulos sobre a parábola do semeador. E ele diz que a multidão estava com o coração endurecido, por isso eles escutavam, mas não ouviam. Eles enxergavam, mas não viam. Mas os seus discípulos sim. E ele explica que aquela semente que caiu à beira do caminho são corações que ouvem a palavra, mas não criam raízes, são de pouca duração, e a chegada de angústia e de perseguição por essa palavra, logo se ofende e retrocede. Outro coração, outro tipo de terra, é aquela semente que cai em meio aos espinhos. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas a sufocam e ele fica infrutífero. Mas há uma terra boa. Diga: eu sou essa terra boa. Aleluia. Ouve, entende e dá fruto. Aleluia. Meus irmãos, porque o nosso coração ele precisa ser trabalhado para que a semente, na medida em que a gente leia a palavra, ela encontre lugar no nosso coração para gerar mudança e transformação na nossa vida. Porque o nosso coração é enganoso, segundo Jeremias 17, 9 e 10. Diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, que esquadrinho o coração, reprovo os pensamentos, isso para dar para cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então o nosso coração ele precisa ser uma terra produtiva, em que a palavra de Deus, quando cair, gere fruto, e pela graça gere salvação, porque há uma fé dentro do nosso coração, e nos torna filhos, para uma vida abundante. E isso, meus irmãos, ela precisa gerar o quê? Um amor ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Nós não podemos nos relacionar com Deus de uma forma superficial, com interesse naquilo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Não apenas mudar os nossos hábitos, mas mudar o nosso entendimento e, acima de tudo, mudar as nossas atitudes. Aleluia. Em Ezequiel 36, há uma palavra para uma restauração. Darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Nosso coração precisa ser um coração sensível, um coração quebrantado diante do Senhor, um coração que se alegra na presença de Deus, um coração que sente quando o nosso irmão passa uma necessidade, tem alguma dificuldade, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que busca o Senhor a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos, meus irmãos, ter um coração transformado. Existem pessoas lá fora precisando de uma igreja ativa. Nós acabamos de cantar:
O inferno não pode prevalecer, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, de segunda a segunda, nós somos a igreja viva do Senhor. Nós temos a autoridade do Senhor em nós. Nós precisamos de crer que Ele está conosco, e a promessa de Jesus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe o Espírito Santo dentro de mim e de você, para que a gente avance em amor, não em prepotência, sabendo que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós temos todo o potencial para transformar vidas, para impactar vidas como igreja ativa, meus irmãos. Creia nisso, creia. Se você, aonde você estiver, se tiver alguém necessitado, precisando de uma oração, ore. A autoridade do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Aleluia. Nós vimos aqui o que nós precisamos de trabalhar para qualificar o nosso coração, que é a terra que recebe a semente da palavra de Deus. E segundo, também um processo essencial na nossa vida é estendendo as nossas raízes. Interessante que a minha esposa, a mulher mais linda desse mundo, foi na casa da mãe dela e as duas tinham um brotinho lá, né, amor? De uma árvore. E aí, meus irmãos, pelo tamanho, né, elas cavaram o suficiente para que a terra não cobrisse a planta. E aí passou o tempo, a árvore foi crescendo. E teve, há umas 2 semanas atrás, uma chuva muito forte com vento aqui em Uberlândia. Até saudade de uma chuvinha, hein? Com esse calor, quando chove, né? A gente se alegra. E a minha sogra ligou e falou: ó, a árvore caiu. Aí nós falamos: não, amanhã nós vamos aí. Quando chegamos lá, a árvore estava caída. Mas por quê? Porque a árvore caiu, porque a árvore cresceu e as suas raízes não estenderam, não alcançaram uma profundidade necessária que desse uma estabilidade para que com o vento e com a chuva ela ficasse firme. Como fomos ministrados, né, no final do Sermão do Monte, que aquele que ouve as palavras de Jesus e as praticas, ele é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Bateu o vento, bateu as águas, mas a casa resistiu e continuou firme. Então nós começamos a cavar até uma profundidade suficiente para que aquela planta tivesse a possibilidade de estender as suas raízes. E é isso que nós precisamos de fazer na nossa vida. Sabe como nós vamos estender as nossas raízes? Como lá em Jeremias 17 diz, que bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, em que suas raízes se estendem para o ribeiro. Diz também que ele não teme quando vem o calor, e no ano da sequidão as suas folhas ficam verdes, e ele não deixa de dar frutos. Meus irmãos, aquela árvore, ela só precisava de estender as suas raízes. Talvez em alguma área da nossa vida, e com certeza, nós precisamos em algumas das áreas da nossa vida, estender as nossas raízes. Como nós precisamos, meus irmãos, com certeza, tem áreas na sua vida, na minha vida, que nós precisamos de estender as nossas raízes. Como nós vamos estender as nossas raízes? Para dar frutos que permanecem, buscando ao Senhor, buscando no profundo, no secreto, nos rasgando, abrindo as nossas vestes, o nosso coração ao Senhor, porque o Senhor, Ele sabe, como eu disse, Ele sabe aquilo que vamos falar, mas Ele quer uma total dependência, uma total confiança que Ele pode fazer, que Ele pode nos tornar homens e mulheres estáveis, não como crianças.
mas como homens e mulheres maduros, constantes, que passa o que passar, continuam firmes, adorando, crendo, em contentamento com o Senhor. Estender as raízes, então, são assim, meus irmãos, são em lugares escondidos, onde Deus nos desenvolve. Começa dentro de cada um de nós, pela ação do Espírito Santo de Deus. A raiz é um fundamento que vai sustentar o nosso crescimento. Quanto mais profunda e extensa as raízes, maior a possibilidade do Senhor fazer na sua vida aquilo que Ele deseja. A fundação precisa sustentar a edificação, para levantar as paredes na sua vida, para fazer você crescer para a glória de Jesus. As raízes precisam de estar estendidas, profundas. E o que é necessário para estabelecer essas raízes profundas? Lembrando sempre que o objetivo é dar frutos que permanecem. Valorizar o lugar em que Deus te colocou, valorizar a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, porque muitas vezes a gente critica, a gente fala: Senhor, família que o Senhor me colocou, não poderia ter nascido na família do vizinho, do meu amigo. Não, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus quer trabalhar em você suas raízes, para você fazer diferença na sua casa, fazer diferença na sua família, fazer diferença aonde você for inserido, nos demais ambientes, que com suas raízes estendidas você vai fazer a diferença. Você vai destilar o bom perfume de Cristo, vai tocar as pessoas, vai transformar as vidas. Onde passa um filho de Deus, precisa ser transformado, o ambiente precisa ser transformado. Aonde você chega, quando você sair, precisa ficar melhor, que seja um banheiro, aonde você entrou, deixa sempre melhor, porque ali passou um filho de Deus. Não olhe para os outros querendo ser ou ter o mesmo. Meus irmãos, primeiro que a gente não sabe a história da pessoa, não sabe aquilo que a pessoa enfrentou para ter uma família estabilizada, para ter uma situação financeira estável. Então não fique olhando para o outro, querendo ser o outro. Não. Pastor Douglas, como eu disse de manhã, uma bênção, como eu aprendo com esse homem de Deus, mas ele tem o estilo dele, eu tenho o meu. Meus irmãos, não adianta eu querer ser igual ao pastor Douglas. Tem coisas pontuais, específicas na minha vida que Deus quer usar desse jeito. Na sua vida, Deus quer te usar da forma que Ele colocou, os talentos, os dons, os atributos dEle na sua vida. Não fique querendo ser o outro, não fique querendo copiar o outro. Seja você para a glória de Jesus. Agradeça, fala: Senhor, obrigado por ter me feito da forma que o Senhor me fez, obrigado por ter me colocado na família que o Senhor me colocou, obrigado, Pai, porque eu estou nesse trabalho, nesse local de trabalho, eu sou perseguido, mas através da ação do Espírito Santo na minha vida, através da forma de eu agir, as pessoas serão tocadas, e eu vou transformar esse ambiente, para a glória de Jesus. Deixe ser trabalhado pelo Espírito Santo, para ser curado e liberto nas áreas que você precisa e que eu preciso. Entender o tempo, os processos de Deus. Sabe por quê? Desenvolver raízes, estender as raízes, leva tempo, meus irmãos. Leva busca, esforço, perseverança e, acima de tudo, humildade, para entender que eu e você precisamos de estender nossas raízes em algumas áreas da nossa vida. Não tenha pressa, não atropele o processo, tenha prioridade primeiro em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Será necessário, muitas vezes,
desconstruir culturas, hábitos, tradições na nossa vida, daquilo que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, sendo prudente e simples, sem desmerecer aquilo que recebemos, mas precisamos de ser fundamentados no Senhor e nos seus princípios. E a palavra em Romanos 12:1 diz para que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É entender que agora eu sou o sacrifício, e a minha vida é um altar, e no altar da minha vida o sacrifício sou eu. Eu preciso sacrificar as minhas vontades, eu preciso sacrificar os meus interesses, para que Jesus prevaleça na minha vida, para que a vontade do Senhor seja estabelecida na minha vida, para que realmente as minhas raízes sejam estendidas e alcance e sejam alimentadas pelo ribeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem um exemplo, entre vários, de raízes estabelecidas, de homens de Deus. Quero citar Davi, que teve as suas raízes estabelecidas no secreto da adoração, quando ninguém o via. Um jovem, quando no cuidado com as ovelhas de seu pai, enfrentou e matou um urso e um leão. As raízes de Davi estavam sendo estendidas para que ele pudesse um dia matar um gigante que afrontava o povo. Mas Davi não atropelou processos. Embora tivesse sido ungido para ser rei, ele aguardou o tempo de Deus na sua vida. Teve a oportunidade de matar Saul com as próprias mãos e não fez, porque entendeu que ele não deveria tocar no ungido do Senhor. Davi, ele aprofunda em Deus as suas raízes e aguarda o tempo para assumir o trono. Davi errou algumas vezes, negligenciou a sua casa, por exemplo, mas acima de tudo, aquele homem tinha um coração que se arrependia verdadeiramente e que amava profundamente, acima de tudo, o Senhor antes de qualquer coisa. Meus irmãos, nós vamos errar, mas nós precisamos ter um coração disposto a nos arrepender e não cometer mais esses erros, e acima de tudo, amar o Senhor de todo o nosso coração. Bom, nós vimos aqui que nós precisamos de qualificar o nosso coração para produzir frutos que permaneçam. Precisamos de estender as nossas raízes para produzir frutos que permaneçam. E precisamos também nos sujeitar ao cuidado de Deus, porque nós somos os ramos e Deus cuida de nós, para que nós sejamos frutíferos. Toda a ação de Deus tem como finalidade nos atrair a Ele, a um relacionamento para sermos frutíferos em todas as áreas. Deus nunca nos abandonará, mas nos corrige como filhos, coloca limites e coloca os seus princípios para que caminhemos nele. Nos limpa do pecado, que são como folhas que impedem que entre a luz, para que sejamos frutíferos. Porque sem a luz, e a palavra de Deus é a luz que nós precisamos na nossa vida para darmos frutos, nós nos tornamos infrutíferos. E é interessante que nós fizemos uma viagem em janeiro, e passando por próximo de vinícolas, pude observar que os ramos, naturalmente, quando eles crescem para baixo, próximo da terra.
E aquilo ali, o que acontece? Se deixar, junta poeira nas folhas. E o que o viticultor ele faz? Com aqueles ramos que estão crescendo para baixo, na terra, juntando poeira, e se vier a chuva, junta o barro, sufoca e não gera fruto. Ele levanta aquele ramo, amarra junto com os outros, para que ele, naquela unidade com os outros, ele possa dar frutos, se fortalecer e dar frutos, e crescer da forma que ele precisa crescer. Meus irmãos, é desse jeito que Deus faz conosco. É desse jeito que Deus faz com a nossa vida. Ele nos pega como ramos e nos limpa do pecado, como aquele viticultor faz com o ramo. Deus, ele vem e nos apanha, nos limpa com a sua palavra, nos traz para a comunhão da igreja dele, para que nós, na unidade, sejamos fortalecidos, na unidade da fé, para que nós possamos dar frutos, meus irmãos, sermos fortalecidos uns pelos outros. A palavra de Deus, como eu disse, ela é simples, mas ela é profunda. William Hendrickson diz que o propósito da limpeza diária na vida dos filhos de Deus é torná-los progressivamente mais frutíferos, para que produzam a 30, 60 e a 100. A correção nos leva para o caminho correto, e a poda para produzir ainda mais frutos. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado, mas a poda só termina quando Deus concluir a obra em nós na glorificação. Deus nos disciplina quando fazemos algo errado, mas nos poda quando fazemos algo certo, para que possamos dar mais frutos ainda. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado, mas na poda é o nosso eu, a nossa arrogância, a nossa presunção, a nossa independência de Deus. É isso que na poda precisa ser arrancado. Em Mateus 21, Jesus estava indo para Jerusalém e teve fome. Quando ele passa por uma figueira, e não era tempo de figos, mas aquela figueira apresentava ter figos. Por quê? Porque as suas folhas estavam verdes, tinha muita folha. E quando tinha folha era evidência que teria fruto. Quando Jesus chega para tomar, para comer, porque estava com fome, não tinha nenhum fruto. E Jesus então dá uma palavra, seca aquela figueira, e ela nunca mais produziu. Meus irmãos, sabe por quê? Porque Jesus, ele não se impressiona com fachada, ele não se impressiona. O que alegra o coração de Deus, do Senhor, é o nosso coração, a motivação correta. Ele não olha a aparência, mas olha o coração. Ele quer de nós frutos, e frutos que permaneçam, frutos constantes. Sabe quando está tudo legal, tudo bem, trabalho, ó, joia, casamento, ó, bacana, relacionamentos, top, aí você dá fruto, eu dou fruto. Mas e quando vem as dificuldades? Quando vem as intempéries da vida? E aí, meus irmãos? E aí, como nós vimos, Deus trabalha no nosso coração, estende as nossas raízes e cuida de nós como ramos. Para quê? Para que a gente dê frutos que permanecem todo o tempo. Como a palavra em Jeremias 17: não teme o calor, suas folhas ficam verdes e não deixa de dar frutos. Não pare ou se entristeça com a correção de Deus. Lembre-se,
somos filhos e não somos bastardos, somos filhos queridos e amados do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós somos escolhidos para dar frutos que permanecem, não esqueça disso. Você foi chamado para dar fruto, e fruto que permanece, apesar das circunstâncias, e só conseguiremos permanecendo no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fonte onde fomos criados para ser imagem e semelhança do nosso Deus. Aleluia. Convido você a ficar de pé, fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus, esteja em espírito de oração, e repita comigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, essa noite, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé no meu coração. Por isso, Senhor, eu recebo com o meu coração, e declaro com a minha boca, que o Senhor Jesus é o meu Salvador, e o meu Senhor. Eu entendi, que fui criado, para dar frutos, e frutos que permaneçam. Por isso, eu te recebo. Escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje, eu estabeleço uma aliança contigo. Aleluia. Se você fez, ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. A gente gostaria de orar com você. Aleluia. Vejo mãos levantadas. Glória a Deus. Deus se alegra. Deus se alegra. Como eu disse, Deus sonda a mente e o coração. E Deus está sondando o seu coração, que levantou sua mão. Entenda que você, recebendo o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus e termos uma nova vida em Cristo, e é isso que está disponível. Que Jesus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não
enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. A nossa vida é para honrar o Teu nome, para glorificar ao Senhor. Feche seus olhos, Pai. Te agradecemos por essa noite, por tudo, Pai, que o Senhor fez neste lugar. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Espírito Santo, pelo Teu agir em nós. E que a cada dia o nosso coração seja trabalhado para gerar muitos frutos. Que a cada dia, Senhor, nós nos coloquemos à disposição do Senhor, para que as nossas raízes sejam estendidas. Que a cada dia nós nos submetamos ao tratamento de Deus, para que sejamos ramos frutíferos e possamos dar frutos que permaneçam. Eu te agradeço, te louvo e adoro o Teu santo nome. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Teu Filho amado Jesus Cristo, e que as doces consolações e unidade no Espírito Santo sejam hoje e sempre com a sua vida e com a sua família. Deus abençoe a sua semana. Glória a Deus.